Senhor me refúgio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem os retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. No seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Audiolivro A Redescoberta da Igreja, de Derek Prince. Segunda parte. A natureza da Igreja. 7 imagens da Igreja em Efésios. 3. Primeira imagem. A Assembleia. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja. Efésios 1, 22. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Nos próximos capítulos, examinaremos as 7 imagens do povo de Deus que encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios. Começamos então pela primeira imagem, a Assembleia. A palavra grega traduzida por igreja em Efésios 1:22 é eclésia, da qual obtemos, por exemplo, a palavra eclesiástico. O substantivo eclésia deriva de um verbo que significa chamar de ou chamar para fora. O conceito é um grupo de pessoas que é formado ao ser chamado para fora de um grupo maior de pessoas. É também um grupo chamado para um propósito especial, que se aplica à igreja. Somos chamados para fora do mundo, através da fé em Jesus Cristo, para um propósito especial de Deus. No grego contemporâneo e secular do Novo Testamento, a palavra eclésia tinha um significado muito específico. Significava uma assembleia governativa. É usada desta forma 3 vezes no capítulo 19 de Atos, onde lemos acerca do tumulto que se instalou na cidade de Éfeso por causa do ministério de Paulo. Repare no uso da palavra assembleia em Atos 19. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia ou eclésia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Versículo 32. As pessoas estavam a ter uma reunião não organizada e não autorizada. O escrivão da cidade repreendeu-as e disse-lhes que não tinham qualquer direito de se reunir daquela forma. Então o escrivão acrescentou: mas se alguma outra coisa pleiteiais, será decidida em assembleia regular. Eclésia. Versículo 39. A palavra é novamente usada no versículo 41. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia, ou eclésia. Portanto,
O significado original da palavra que habitualmente traduzimos por igreja, na realidade quer dizer assembleia legal ou governamental. Neste capítulo, vou usar a palavra assembleia ao traduzir a palavra para igreja. Esse significado tem sido obliterado por muitas traduções modernas, mas a assembleia governamental é a primeira imagem do povo de Deus ao espelho da palavra de Deus. Qualificações para entrar na assembleia. Na assembleia grega em Éfeso, muitas pessoas foram excluídas. Escravos, que representavam quase metade da população, mulheres e todos os visitantes e residentes temporários. A assembleia era reservada somente para os cidadãos livres residentes em Éfeso. Quais são as qualificações para se estar na assembleia do Senhor Jesus Cristo? O próprio Jesus nos disse. Disse-lhes ele, Jesus: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro, respondendo, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus, respondendo, disse-lhe: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Eu amo esse versículo. Mateus 16, 15 a 18. Pedro proclamou ousadamente a Jesus: "Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo." Essa revelação não veio pelo raciocínio ou lógica natural de Pedro. Ela veio de Deus, o Pai, através do Espírito Santo. Ela não revelou Jesus de Nazaré como filho do carpinteiro, a quem ele já conhecia, mas revelou Jesus na sua natureza divina e eterna, como Filho de Deus, o Messias. Acredito que tem sido dada a possibilidade de adesão em igrejas a milhões de pessoas que ainda não receberam essa revelação básica. Assim, a igreja não pode funcionar na sua completa autoridade porque os seus membros nem sequer têm as qualificações para entrar na assembleia. A linguagem de Jesus na passagem anterior é muito enfática. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Toda a ênfase está na palavra minha, a minha igreja, a minha assembleia. Jesus estava a dizer que existem muitas assembleias. Cada cidade e estado tem a sua assembleia. As nações têm as suas assembleias. Mas Jesus disse: "Estou agora a construir a minha assembleia." Há uma relação entre construir e minha. Se Jesus não a construir, ele não a possuirá. Ele apenas possui o que ele constrói. Se Jesus não construir a assembleia, ele não a possuirá. Ele apenas possui o que ele constrói. Certa vez, um pregador falava sobre os dons do Espírito Santo. No final da sua mensagem, uma senhora aproximou-se dele e disse: "Irmão, nós não temos esses dons na nossa igreja." Ele respondeu: "Bem, eles têm-nos na igreja de Jesus Cristo." Qual é a sua igreja? Esta é uma questão importante e com algum alcance. Qual é a sua igreja? É a igreja dele? De Jesus Cristo? Há 4 elementos que constituem o procedimento para admissão na Assembleia de Jesus Cristo: confrontação, revelação, reconhecimento e confissão. Nunca podemos entrar na Assembleia para governar até que tenhamos um encontro avassalador e pessoal com Jesus, tal como Pedro teve antes da sua proclamação de quem Jesus realmente era. Nós não podemos conhecer a verdade acerca de Jesus, a menos que nos seja revelada. Uma vez que Jesus fez de Pedro o exemplo, vamos recorrer ao que aconteceu entre eles para ilustrar o procedimento. Há uma confrontação direta. Pedro encontrou-se com Jesus cara a cara. Não havia ninguém entre os dois, nenhum mediador, nenhum intermediário. Há uma revelação concedida. A revelação foi concedida por Deus, o Pai, através do Espírito Santo. Sem essa revelação, Pedro não poderia saber quem Jesus realmente é. Há um reconhecimento da revelação. Pedro reconheceu a revelação quando respondeu à pergunta de Cristo. Há uma confissão da revelação. Pedro confessou em voz alta: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." A igreja como Sião. Nas Escrituras, o título que é usado regularmente para a Assembleia do povo de Deus, quando eles se reúnem em ordem divina, é Sião. Examinemos o que as Escrituras dizem acerca de Sião e a nossa relação com Sião, enquanto crentes.
Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, 22 a 24. Repare que isto não é um acontecimento futuro. O escritor não disse, em breve chegarão. Ele disse que já chegastes. Não fisicamente, como é óbvio, mas espiritualmente, nós já somos parte da total Assembleia Governativa de Deus. Apesar de parte dela ser no céu e outra parte ser na terra, somos todos uma Assembleia. Incluídos nessa Assembleia estão milhares de anjos em alegre reunião. É uma Assembleia gloriosa e altamente dignificada. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Lembro-me de um incidente que ocorreu no desfile oficial do comandado durante os meus anos no serviço militar. Todos tinham de polir todas as suas peças de bronze e as suas botas e ficar em sentido. Havia uma banda militar e tudo era notável, oficial e dignificado. Pairava um ar de autoridade. Essa é a imagem aqui usada para Sião e nós fazemos parte dela. Através da nossa fé em Jesus Cristo, somos parte da grande Assembleia Governamental que governa todo o universo. A cabeça dessa Assembleia, sob Deus o Pai, é Jesus Cristo. Nós, como a Igreja, o povo de Deus, a Assembleia, somos os representantes da autoridade de Deus na Terra. Glórias a Deus! Somos muita coisa, irmão. Venha fazer parte, irmão, dessa autoridade, sendo Jesus Cristo nosso cabeça e nós o corpo, irmão. Venha para Jesus Cristo, você também, vem. Nós, como a Igreja, o povo de Deus, a Assembleia, somos os representantes da autoridade de Deus na Terra. Meu Deus, muito forte. A nossa autoridade terrena. Um dos versículos mais citados do Antigo Testamento apresenta a tremenda autoridade da Assembleia do Senhor. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos, pois cabelo dos teus pés. Salmo 110, 1. Em Marcos 12, 35 a 37, Jesus aplicou a si próprio a referência acima. O Senhor é Deus o Pai. O meu Senhor é o grande filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Este versículo refere-se a um depoimento que o Pai faz ao Filho depois da morte e ressurreição de Jesus, quando ele ascendeu e tomou seu lugar à mão direita do Pai. Deus o Pai diz a Jesus Cristo Filho: senta-te à minha direita. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus até que Deus fizesse de todos os seus inimigos os seus cabelos, banquinho para os pés. Eita glória, meu Deus é poderoso! O Novo Testamento claramente revela que agora Jesus está sentado à direita de Deus. Ver, por exemplo, Romanos 8:34, Efésios 1:20, Colossenses 3:1, Hebreus 1:3, 1 Pedro 3:22. Jesus Cristo está neste momento sentado no seu trono. E no Salmo 110:2 está escrito como a sua autoridade deve ser executada na terra. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Salmo 110:2. Glórias a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Creio que todas as três pessoas da divindade são representadas nos primeiros 2 versículos do Salmo 110. No primeiro versículo, lemos que Deus, o Pai, diz a Jesus, o Filho: assenta-te à minha mão direita. Depois, no segundo versículo, vemos que Deus, o Espírito Santo, estende o cetro da autoridade de Cristo desde Sião, a assembleia do seu povo, e diz: domina no meio dos teus inimigos. Por vezes, estamos tão conscientes dos inimigos que nos esquecemos que Cristo já está a governar. Nem todos os seus inimigos foram já subjugados sob seus pés, mas ele reina de forma suprema no meio dos seus inimigos agora mesmo, através de nós. Glória a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, muito forte. Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina entre nós. O Espírito Santo estende o cetro da autoridade de Cristo sobre as nações, reis e governadores desta terra.
e ele fala a partir da Assembleia do Povo de Deus, que está reunida sob ordem divina em oração, no ministério da palavra e no dos dons do Espírito. Querido irmão, querida irmã, me perdoa se às vezes eu me empolgo ao ler essa mensagem. É que é tudo tão lindo, é tudo tão forte, meu Deus. E eu me empolgo. Então me perdoa porque às vezes eu não consigo segurar a minha vontade de engrandecer Deus. Eu não consigo, mas eu vou me segurar. Jesus governa desde Sião, que é a imagem do povo de Deus reunindo em assembleia, em ordem e em autoridade divinas. Deus o Pai diz a Deus o Filho: toda autoridade é tua. De agora em diante, tu governas. Mas a sua governação é exercida pelo Espírito desde Sião, a Assembleia do Povo de Deus. Nós somos aquela vara estendida na mão do Senhor, representando a sua autoridade onde quer que operemos. Se nós ao menos compreendêssemos a solenidade e o poder dessa verdade, eu compreendo. Glórias a Deus que eu compreendo. Graças a Deus que eu compreendo. E você, irmão, compreende a solenidade, o poder desta verdade, que nós somos aquela vara estendida na mão do Senhor, representando a sua autoridade, onde quer que operemos? Meu Deus, é muito forte. A maioria dos cristãos aceita o fato de que Jesus irá governar um dia, mas é vital saber que ele está a governar agora mesmo. É vital saber que Jesus está a governar agora mesmo, irmão. Jesus já reina, Jesus governa agora mesmo. Quando você compreender totalmente esse fato, ele mudará drasticamente a forma como vive, através das nossas orações, intercessões e jejuns, através da nossa proclamação do Evangelho e o nosso estilo de vida comprometido. Estamos a ser utilizados por Cristo para dominar no meio dos seus inimigos. Os cristãos são como a vara de Moisés na história da libertação de Israel do Egito. A vara é um símbolo de autoridade. A libertação final do povo de Deus não podia ter lugar sem que Moisés aprendesse a usar a sua vara. Do mesmo modo, a realização do destino do povo de Deus não terá lugar até que aprendamos a usar a vara, ou a funcionar de uma forma unificada e governamental, como Assembleia, o corpo governante de Deus. Não em tempos vindouros, mas agora, é já, é hoje. Após uma forte exortação sobre relacionamentos corretos na igreja, Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 18 a 20. Repare que nessa passagem, a iniciativa não está no céu, mas na terra. Quando concordamos na terra, o céu faz o trabalho. Quando ligamos ou desligamos na terra, fica ligado ou desligado no céu. O nosso concordar e o nosso ligar e desligar tornam-se eficazes ao juntarmos-nos numa assembleia unificada. O céu considera os nossos pedidos e as nossas petições e torna-os eficazes. Nós temos uma autoridade incrível como Assembleia Governadora de Deus. Glórias a Deus, meu Deus! Conheci um jovem pastor na Dinamarca que enfrentava o problema de pessoas divorciadas que queriam voltar a casar. Ele tinha se recusado a casar um casal, mas tinha consentido o casamento de outro e estava a ser criticado por isso. Não tinha certeza de estar a fazer a coisa certa. Por isso, tirou tempo para consultar o Senhor sobre o assunto. Ele orou: Senhor, por que não deixaste claro no Novo Testamento os teus padrões para o casamento, o divórcio e o voltar a casar? O Senhor respondeu-lhe: se eu te tivesse dado um conjunto de regras, tê-los-ias usado de forma legalista para trazer as pessoas à união e não terias demonstrado qualquer misericórdia. Então o pastor disse: Senhor, se me mostrares o que farias nesta situação, eu falo-ei. O Senhor respondeu: pelo contrário, se tu decidires o que farás, eu o farei. É precisamente isto o que diz em Mateus 18. O que vocês ligarem, eu ligo. O que vocês desligarem, eu desligo. Se vocês concordarem, eu farei. Deus colocou a responsabilidade em nós, a Assembleia.
a igreja reunida. Ele diz: vocês fazem os decretos, eu faço-os cumprir. Vocês tomam as decisões e eu certifico-me de que elas se cumpram. É o poder da igreja. Os seus dons. Outra observação muito importante sobre a Assembleia é que ela funciona somente quando reconhecemos os dons uns dos outros. A Assembleia funciona somente quando reconhecemos os dons uns dos outros. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4, 10 a 11. Em que é que Deus o tornou? Qual é o seu ofício? A sua função? Cada pessoa tem um dom, ou charisma no grego. Devemos ser sensíveis ao ministrar uns aos outros. Nosso charisma, quer os nossos dons sejam falar, servir, ensinar ou outra coisa qualquer. Na minha opinião, a liderança também é um charisma. O dom de liderança é bastante reconhecível. A habilidade de liderar é algo que Deus dá através do Espírito Santo e coloca na pessoa com um determinado propósito. Ou então o seu charisma pode ser um serviço particular. Um dos principais ingredientes que faltam na vida cristã de hoje é servir aos outros. Precisamos de ser muito mais sensíveis ao charisma dos nossos irmãos e irmãs na igreja. Deveríamos reconhecer os seus cargos, as suas funções e os seus lugares na Assembleia. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam ou corrigem, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. A autoridade espiritual só pode operar por reconhecimento voluntário, não pode ser imposta. Temos de nos submeter a ela. Sem submissão não há qualquer autoridade espiritual. O trabalho dos que têm autoridade espiritual é admoestar os crentes, orientá-los, corrigi-los e dizer-lhes quando estão errados. É necessário ser um verdadeiro amigo para fazer isso. Não há nada que nos traga mais sobriedade ou modéstia do que ouvir alguém dizer: aceito a tua autoridade. As pessoas que olham para mim como líder colocam sobre mim uma tremenda e muito solene responsabilidade. Quero desafiá-lo a ter um compromisso mais sério com a igreja. Ninguém agiria de forma casual e sem disciplina num contexto legal, tal como um tribunal, e contudo muitos cristãos fazem-no na Assembleia da Igreja, que é um tribunal mais elevado do que qualquer Assembleia terrestre. Frequente a igreja de forma consistente e pontual. Vista-se apropriadamente. Sirva de alguma forma e aprecie o fato de que você é parte de uma importante instituição. Dê à Assembleia o seu melhor em atitude e serviço. A característica essencial da Assembleia e o requisito de Deus. Com cada uma das 7 imagens da igreja, dar-vos-eis uma dupla aplicação. Mostrarei a característica essencial de cada imagem e o que é requerido de nós como povo de Deus. A característica essencial da Assembleia é a autoridade governamental. Deus tem depositado muita autoridade governamental na sua Assembleia. O que nos é requerido de forma a exercitarmos a autoridade de Deus é respeito pela ordem de Deus. Não podemos governar outros se não somos capazes de nos governar. Vocês assistiu a uma conferência ou reunião onde o líder estava a tentar impor ordem, mas toda a gente continuava a falar sem lhe prestar qualquer atenção? Os membros mantêm as suas conversas independentes e estão ocupados com as suas agendas sem mencionar a falta de respeito pela autoridade do líder, de forma que nada pode ser feito. Quem colocaria alguma coisa à responsabilidade de um grupo como este? No entanto, questiono-me se esta não será a imagem da igreja que muitos dos nossos críticos têm. Não estaremos em condições de governar o mundo até que tenhamos aprendido a governar-nos a nós. Não estaremos em condições de governar o mundo até que tenhamos aprendido a governar-nos a nós. Contudo, Deus tem nos destinado para nos governarmos e também para sermos um instrumento do seu governo na terra. Que imagem desafiadora a que vemos no espelho e que ascensão temos pela frente para chegarmos a essa posição. Uma vez estabelecido um coração de dedicação à Assembleia, você deve perseguir o próximo aspecto de relacionamento à igreja: membresia no corpo de Cristo. Querido irmão, querida irmã, e lembre-se
que quando ele fala aqui de assembleia, não é o que a gente tem visto por aí hoje. Não é seita, não é lugar onde você vai lá, dá rosa, pega vassoura ungida, isso, aquilo, outro. Irmão, isso não é igreja. Veja o que o irmão ensina no outro livro sobre o casamento. Ele dá as características de uma igreja. 1. Honram e exaltam o Senhor Jesus Cristo. 2. Respeitam a autoridade da Bíblia, pregam o verdadeiro evangelho, né? Ou seja, não vai ficar inventando coisa, falsas doutrinas. 3. Dão liberdade ao Espírito Santo, ou seja, você não é nada, você não é ninguém sem o Espírito Santo de Deus. As igrejas hoje, elas só funcionam se o Espírito Santo de Deus estiver ali presente, porque é Ele que dá tudo, é Ele que dá os dons. Irmão, você tem que ter em mente que tudo vem do céu. Se você tem um dom, é porque Deus te deu. Se você crê, é porque Deus te deu. Então, você não vai congregar numa assembleia onde eles não acreditam nos dons do Espírito Santo, nos vários dons. 4. Tem uma atitude calorosa e amigável, ou seja, você não vai entrar lá, você vai ser só mais um número. 5. Procuram viver a sua fé na prática do dia a dia. 6. Estabelecem relações interpessoais entre si, para além de simplesmente assistirem a cultos. 7. Oferecem assistência pastoral que cobre todas as suas necessidades legítimas. 8. Estão abertos à comunhão com outros grupos de crentes. 9. Sentem-se descontraído e à vontade no seu meio. E 9. O líder tem que ser um homem, assim como está na palavra de Deus. Não existe pastora, existem pastores. O líder é um homem, chamado pastor, não é uma pastora. E algo que você tem que saber, tem que ter entendimento espiritual e saber o que está na palavra de Deus. Qual é o objetivo de congregarmos uns aos outros na assembleia? Lavarmos os pés uns aos outros, João 13,14. Amar-nos uns aos outros, João 13,34. Edificar-nos uns aos outros, Romanos 14,19. Aceitar-nos uns aos outros, Romanos 15,7. Ademoestarmos uns aos outros, 15,14. Sabe o que é ademoestar, irmão? É corrigir. Sua irmã está lá congregando com você, mora junto, está na fornicação. Você vai chegar para ela e vai falar: irmã, você não está de acordo com a palavra de Deus. Você não vai julgar. Julgar, condenar, você não pode. Você pode julgar de acordo com a palavra de Deus. Você vai chegar para ela e vai falar: irmã, isso não está de acordo com a palavra de Deus. E vai mostrar o versículo para ela. Você não vai condenar. Saudar-nos uns aos outros. Romanos 16,16. Servir-nos uns aos outros. Gálatas 5,13. Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2. Suportar-nos uns aos outros. Efésios 4,2. Perdoar-nos uns aos outros. Efésios 4,32. Sujeitar-nos uns aos outros. Efésios 5,21. Ensinar-nos uns aos outros. Colossenses 3,16. Confortar-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 3,13. Estimular-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10,24. Confessarmos os pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16. Então, esse é o objetivo de estarmos numa aliança em Cristo. Nós precisamos nos comportar assim, dessa forma. Em nome do Senhor Jesus, acabei mais um capítulo. Glórias a Deus. Obrigada, Deus, por tanto ensino, Senhor. Minha gratidão do tamanho desse mundo. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos. Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Mas então, amado irmão, você pode estar se perguntando: mas aonde é que eu vou encontrar essa eclésia ou assembleia para congregar diante de tantos fatores hoje em dia,
tantas notícias mais que nós temos visto a respeito das igrejas do Senhor, do corpo de Cristo do Senhor. Você tem que ter em mente, irmão, o seguinte, que diante de tanta má notícia envolvendo a igreja, falsos mestres, falsas doutrinas, aí é que você tem que procurar a Deus enquanto é tempo. Porque é como se o copo de água, quando você está enchendo, ele estivesse perto de transbordar. Porque tudo que está acontecendo hoje no mundo, principalmente no corpo de Cristo, é um sinal de que Jesus está voltando. Porque está tudo previsto, irmão, nas Escrituras. Está tudo lá previsto. Todos os sinais no final do tempo estão acontecendo. Então, irmão, o copo está transbordando. Você tem que ficar triste com isso, irmão? Não, irmão. Você tem que ficar alegre. Antes, quando eu não tinha entendimento da palavra, eu falava assim, eu que não vou ser crente, eu que não vou me meter numa igreja dessa. Mas existe o joio e o trigo, irmão, e nós precisamos saber separar. Então, o copo está transbordando. Assim como o cálice do Senhor, de Deus Todo-Poderoso, também está transbordando. Porque a ira de Deus já está assim, o cálice dele já está transbordando, irmão. Pode acreditar, irmão, que Jesus está muito próximo de voltar. Então, irmão, eu vou colocar aqui um resumo de como você, o que você vai usar, irmão, para você poder escolher um corpo de Cristo para você congregar. Então, você pode analisar essa assembleia, essa eclésia, de acordo com os 5 solas da igreja, que são os pilares da reforma protestante. O sola escritura é somente a escritura. A autoridade da Bíblia, por si só, ela é mais do que suficiente, porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Então, não confie no homem. Maldito o homem que confia no outro. Você vai para a sua igreja, mas você vai levar a sua Bíblia. Você não vai confiar nessas falsas doutrinas que estão sendo pregadas, porque isso está previsto na Bíblia, que nos finais do tempo isso iria mesmo acontecer. Você vai escutar a pregação de um pastor, mas você vai pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para você confirmar, para ele confirmar aquelas palavras no seu coração. E ele vai confirmar, irmão. Então, você vai escutar a pregação, mas se você pedir a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele vai dizer se aquilo está certo ou não, se aquela tradução que a pessoa está fazendo ali da Bíblia, aquela leitura que a pessoa está fazendo ali da Bíblia, se está de acordo. A outra sola é o número 2, sola Christus. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o pecador. Você não tem como chegar a Deus a não ser pelo seu Filho, Jesus Cristo. Você só chega a Deus para Deus te perdoar os teus pecados, para Deus te justificar através de Jesus Cristo. Unicamente através de Jesus Cristo. Porque ele é que foi sacrificado no caminho da cruz para que isso acontecesse. O outro sola é o sola gratia. A salvação, ela é somente pela graça salvadora de Deus. E a graça, ela é de graça, irmão. Não é por causa da tua cor, por causa das tuas obras, por causa dos teus olhos, por causa do teu coração. Não. É Deus. Ele é soberano e ele é onipotente, onipresente e ninguém explica Deus, irmão. Então, Deus, a graça dele, ele nos chama. Pela graça dele, ele nos chama. E cada um tem o seu chamado e cada uma tem a sua hora certa e o momento certo. E essa hora certa e esse momento certo, só quem sabe é Deus. Porque a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha os escolhidos. Então, irmão, se você é um escolhido de Deus, você não tem que estar se perguntando, Deus, por que me escolheste? Não, irmão. Você tem que ajoelhar no caroço de milho, igual a gente fazia quando era criança na escola, e agradecer a Deus por ele ter te escolhido e te alcançado, te chamado e te tirado da escravidão do pecado da mão do maligno. E o outro sola é o sola fé. O sola fé, a justificação, ela vem somente pela fé em Jesus Cristo. E essa fé é um dom dado por Deus. Você não pode, irmão, se gabar que você tem fé, porque nada do que você tem na sua vida é seu ou é seu próprio. Tudo vem do céu, porque a palavra de Deus diz que tudo vem do céu. Assim como a chuva cai do céu, tudo que nós temos cai do céu.
através do nosso Deus, do nosso poderoso Deus. Então, irmão, a sua fé não é sua, foi Deus que te deu. Os seus dons não são seus, foi Deus que te deu. Se você tem uma igreja, uma assembleia, porque a igreja somos nós, não é sua, foi Deus que te deu. E assim como todas as coisas que você tem, irmão, tudo que você tem não te pertence, é dom de Deus. E o só lhe deu glória, é que a glória é dada somente a Deus. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Assim já está escrito na palavra de Deus. Então, irmão, a salvação ela não vem por obras, como diz Paulo, para que você não possa se vangloriar. Irmão, e tem mais. Toda obra, irmão, que você resolver fazer, se não for iniciativa do Espírito Santo de Deus, ela é uma obra morta. A obra que vier da força do nosso braço, ela é uma obra morta, irmão. Eu estou te ensinando, irmão, porque eu também estou aprendendo. E eu comecei a fazer muitas obras mortas para Deus, de acordo com a minha iniciativa. Eram boas perante os meus olhos e eu pensava, isso é de Deus. Eu ia lá e fazia, sem orar a Deus, sem esperar a mensagem de Deus, sem esperar a confirmação de Deus. Não faça como Abraão fez. Gerou o filho Ismael com a escrava e até hoje o povo padece por conta disso. Não gere filho com a escrava, irmão. Não faça como Abraão fez para você não ter dor de cabeça depois. Então, irmão, resumindo, se você estiver congregando numa eclésia ou uma assembleia que não pregue unicamente esses 5 solas aqui, fuja, irmão. Fuja porque essa assembleia não é de Jesus. E agora eu vou colocar 9 itens importantes de como deve ser uma eclésia para você congregar. Não é que você vá procurar uma eclésia ou uma assembleia perfeita, porque não existe. E se existisse, quando você chegasse lá, ela deixaria de ser perfeita, né? Então, de acordo com o ensino do nosso amado irmão, Derek Prince, esses seriam os principais itens. 1. Honram e exaltam o Senhor Jesus Cristo. 2. Respeitam a autoridade da Bíblia. 3. Dão liberdade ao Espírito Santo. 4. Têm uma atitude calorosa e amigável. 5. Procuram viver a sua fé na prática do dia a dia. 6. Estabelecem relações interpessoais entre si, para além de simplesmente assistirem a cultos. 7. Oferecem assistência pastoral, que cobre todas as suas necessidades legítimas. 8. Estão abertos à comunhão com outros grupos de crentes. 9. Sentem-se descontraído e à vontade no teu meio. E qual é o objetivo de nós congregarmos numa assembleia, né? O objetivo é, número 1, lavarmos os pés uns dos outros. Isso está em João 13,14. Amar-nos uns aos outros. João 13,34, por exemplo. Edificar-nos uns aos outros. Romanos 14,19. Aceitar-nos uns aos outros. Romanos 15,7. Ademoestarmos ou corrigirmos uns aos outros. Romanos 15,14. Saudar-nos uns aos outros. Romanos 16,16, por exemplo. Servirmos-nos uns aos outros. Gálatas 5,13. Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6,2. Suportar-nos uns aos outros. Efésios 4,2. Perdoar-nos uns aos outros. Efésios 4,32, por exemplo. Sujeitar-nos uns aos outros. Efésios 5,21. Ensinarmos-nos uns aos outros. Colossenses 3,16. Confortarmos-nos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 3,13. Estimularmos-nos uns aos outros ao amor e às boas obras. Hebreus 10,24. Confessarmos os pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16. Então, irmão, é isso. Aqui fica o resumo. E esse ensino está no livro O Casamento é uma Aliança, do autor Derek Prince. E lembre-se, irmão, que você não vai achar assembleia ou eclésia perfeita para congregar, porque você não é perfeito. Mas, de acordo com os ensinos da palavra de Deus, nós podemos julgar
aqueles lugares que estão em desacordo com a palavra de Deus e não congregarmos naqueles lugares e não nos deixarmos enganar. Nós não podemos condenar, nós temos que orar por eles. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos julgar, dizendo assim, isto não está de acordo com a palavra de Deus. Você não vai ficar falando mal das igrejas, irmão, isso é pecado. Você vai orar por esses pastores que estão no engano, porque eles estão cumprindo as profecias bíblicas. Então, irmão, é isso. E lembre-se de uma coisa, irmão, que está na palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus reina e Deus tem o controle de tudo. Está debaixo dos pés de Deus. Nós aqui, os homens, a terra, o mundo, está debaixo dos pés de Deus. Deus tem o controle de absolutamente tudo. Irmão, e eu deixo um apelo, irmão, para você. Irmão, é tempo, irmão, de arrependimento, irmão. Arrepende-te, irmão, enquanto é tempo do teu pecado, irmão. E se volta para Deus. Busca as coisas do alto, irmão, enquanto é tempo, irmão. Porque vai chegar uma hora, irmão, que a palavra de Deus diz que clamarão a mim, mas eu não responderei. Me buscarão, mas não me acharão. Isso está em Provérbios 1:28. Então, irmão, busca a Deus, irmão, enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens